Olá! Desde 1997, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que todas as irregularidades graves encontradas em obras federais pelo Tribunal de Contas da União sejam comunicadas à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Assim surgiu o Fiscobras, relatório produzido anualmente pelo Tribunal. Para falar desse importante instrumento de controle, está aqui conosco o Coordenador-Geral de Controle Externo de Infraestrutura do TCU, Nicola Curi. Nicola, é um prazer ter você aqui no Agenda Econômica. Tupi, eu agradeço a oportunidade em nome do TCU. Para nós é um privilégio estar aqui e poder esclarecer um pouco mais a atuação do Tribunal na área de infraestrutura. Então vamos lá. Nicola, de cara a gente tem para ter uma ideia geral, para o nosso público que está em casa ter uma ideia geral do que é o Fiscobras, a gente separou alguns numerinhos aqui. Então foram 77 obras públicas fiscalizadas, totalizando 31 bilhões e meio em recursos aplicados ou ainda por aplicar. E nessas 77 obras públicas, de 59 dessas 77 foram encontradas irregularidades graves. Isso não é muito, não? Tupi, historicamente, esse percentual de irregularidades graves ele tem mantido uma certa proporção. Em regra, deficiências de projeto, problemas ligados à formação de preço, enfim, de fato é um número bastante representativo. Como são escolhidas essas obras? Nós fazemos ao longo do ano, assim que a PELOA é produzida aqui na Casa Legislativa, nós fazemos uma análise do orçamento que vai ser designado para a área de obras e, a partir daí, a gente começa a fazer uma triagem considerando materialidade dos contratos ou das dotações que estão na LOA, o risco dos empreendimentos, a relevância que eles têm, o impacto social que ele vai gerar, enfim. Então, com base nos critérios, principalmente aí de risco, materialidade e relevância, nós selecionamos alguns desses empreendimentos. Certo. A gente viu que algumas obras são paralisadas, né? Nesse caso desse último Fiscobras deste ano, houve 6 recomendações de paralisação total de obras, dessas uma pela retenção parcial de valores, né? E a economia estimada de 350 milhões. Como é que vocês chegam a esse número de 350 milhões? Essas recomendações de paralisação, elas são calcadas, as que têm impacto financeiro, na comparação do preço do contrato, do preço dos serviços, que a gente faz uma análise, e nos preços dos sistemas referenciais dos próprios órgãos. Por exemplo, o DENIT tem o Cicro, que é um sistema de referencial de preço. A gente verifica se o empreendimento está sendo contratado com preços superiores ao que o Cicro estabelece. E se os preços forem superiores, a gente verifica se tem alguma justificativa técnica para isso. Caso não haja alguma justificativa técnica, aí sim o tribunal aponta que há um sobrepreço, que há um dano ao erário que pode acontecer, e com base nisso o tribunal faz as determinações ou recomendações de correção por meio de termos aditivos, por meio de glosa aos contratos, para evitar que haja aí pagamentos indevidos e os pagamentos indevidos eventualmente sejam ressarcidos. Vocês partem do princípio que é mais fácil ou menos oneroso evitar um erro do que consertar ele depois. Perfeito. E justamente por isso nós temos buscado atuar nessas 77 fiscalizações em contratos em fase inicial. Em alguns casos, Tupi, a gente tem atuado em fase de licitação, ou seja, sequer um contrato foi celebrado. E aí o tribunal aponta um problema nessa licitação e já atua para que haja uma medida corretiva antes de fazer um contrato. E aí a gente sai dessa discussão de eventual prejuízo no andamento do empreendimento, porque ele sequer começou ainda. Dessas 77 obras, mais de 50 delas tinham menos da metade da execução pronta, é isso que você está falando? Exatamente. Vamos pegar obras menos realizadas. Exatamente, né? Que ainda estão em fase mais inicial, para que eventuais problemas identificados possam ser tempestivamente corrigidos, para que já não seja um contrato em fase final de execução. Logicamente, em alguns casos, a gente também precisa ir em contratos em adiantada fase de execução, mas preferencialmente a gente tem buscado contratos em fase inicial para facilitar até a resolução dos problemas identificados. O Fiscobras fala em 59 irregularidades graves, mas mais para baixo um pouco ele fala em 249 achados relevantes. São todas irregularidades graves? Isso, são 59 desses 77. Das 77 obras fiscalizadas, 59 têm algum tipo de irregularidade grave. Né? Essas 249 achados, irregularidades graves, eles acontecem nesses 59. Ou seja, alguns dos 59 têm mais de um problema grave, e aí esses problemas somados totalizam os 249. Aquele montante de 350 milhões, né, que é a possível economia do erário em termos dessas irregularidades, dentro desse montante fiscalizado de 31 bilhões e meio,
Não é um percentual muito alto, é muito baixo, isso está dentro da média? Veja, historicamente, esse percentual ele tem uma certa proporcionalidade com a dotação orçamentária. Então, nesse ano não foi diferente. Ele tem uma proporção dos FIS/Cobras anteriores, que esse ano se repetiu. Então, não há aí a gente não pode afirmar que ele é elevado. Ele foi até inferior, por exemplo, ao do ano passado, do ano retrasado, mas ele ainda se mantém em um patamar histórico razoável. Fazendo a conta aqui de cabeça rapidamente, em torno de 15%, por aí. Eu acredito que um pouco menos, né? São 350... 350 para 31. E aí 31 bilhões, né? Grosso modo aqui. Tá, a gente teve essas 5 obras que foram paralisadas, a gente destacou uma aqui que se refere ao canal adutor de Alagoas, né? Essa obra, ela é uma obra muito grande e é uma obra interessante que ela vem sendo analisada pelo FIS/Cobras desde 2015. Uma obra enorme de quase 3 bilhões e meio de reais, uma obra que passa por 42 municípios, uma obra que atinge aí cerca de 1 milhão de pessoas. Como é que é avaliar uma coisa tão gigantesca dessa, Nicola? Perfeito. A complexidade, logicamente, é muito grande. E veja que aí alguns dos critérios que nós utilizamos, o tribunal utiliza para selecionar empreendimentos foram citados. Materialidade, impacto social, né, que você tinha perguntado antes. Sim. Como se dá essa seleção. Então, aí já é um exemplo de um caso concreto. Sim. Olha o impacto social que traz, levar água, é um fator relevante, né, um tema sensível. Então, daí o motivo desse empreendimento ter sido selecionado desde 2015, nós estamos auditando. Infelizmente, às vezes, as irregularidades, elas persistem. Então, apesar de desde 2015 estarmos apontando o problema, ainda hoje nós temos um trecho que o problema continua sem solução, né, que é o trecho 5. Mesmo problema? Encontrado nos outros trechos? Também nos outros trechos. E aí uma diferença importante. Como o tribunal busca atuar? Os outros trechos em que o problema de superfaturamento foi identificado, os trechos já estavam em fase adiantada de execução. Então, aquele paradigma de conclua o empreendimento ou paralisa o empreendimento. Naqueles casos, mesmo identificando um percentual relevante de superfaturamento, o tribunal recomendou a continuidade do empreendimento, sem prejuízo do tribunal continuar apurando esse dano ao erário em processo específico para reaver os valores eventualmente indevidos. No trecho que não foi iniciado, que é o trecho 5, aí sim o tribunal recomendou a paralisação. Por quê? Porque o projeto tem um grau de deficiência tão grande que praticamente precisa ser refeito. Em um contrato em andamento, é aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Num contrato que não começar já sabendo que aquele projeto praticamente é inservível, digamos assim, pelo grau de deficiência que ele tem, ainda com sobrepreço e superfaturamento, isso faz com que o risco para a administração e para a própria sociedade da possibilidade da obra ser executada com má qualidade e, com isso, ela precisar ter um custo de manutenção muito elevado, seja um risco muito grande. Daí o tribunal propôs ao Congresso a recomendação de paralisação desse trecho em específico. Os demais, o tribunal vai apurar o dano em processos separados. Você aproveitar sua deixa aí, você tocou num assunto que eu acho mais sensível, que é essa linha tênue aí entre o que fazer, aonde que vale a pena parar a obra e a partir de quando não vale a pena parar a obra, deve-se continuar tentando sanar os defeitos, tentando consertar em vez de prevenir. Veja, esse é um tema que nós discutimos muito no tribunal. É interessante destacar o rito do processo. Então, um auditor, quando ele aponta um problema, ele tem o diretor, que é o chefe imediato dele, que pode discordar daquele problema, esclarecer que aquilo não é um problema. O secretário, que é o chefe do diretor. Depois, um ministro relator, o Ministério Público junto ao TCU, para o plenário de 9 ministros fazer a votação. Esse processo, que aparenta ser exaustivo, ele busca trazer uma segurança maior para as decisões do tribunal. Nesse processo, é amplamente discutido se vale a pena manter ou não a proposta de paralisação daquele contrato em andamento. A gente tem alguns exemplos que são muito gritantes. Mas quais seriam os critérios que são colocados na mesa aí, nesse caso? O tamanho do dano ao erário, a fase de execução do empreendimento. Se o empreendimento já está com 90% executado, por exemplo, né? Falando em tese, 90% executado e pago, né? E só falta ali 10% para concluir. É aquela história de comer o filé e não querer roer o osso. Às vezes a fase final que está faltando é justamente o osso. Uhum. É justamente o que o preço do serviço não é tão bom. E aí a empresa ela pode até ficar feliz em não executar aquele trecho, porque ela às vezes postergou a execução daquele serviço porque o preço não é tão bom para ela priorizou o que ela tinha mais rentabilidade, né? Então a ideia é avaliar o impacto financeiro que vai ter no contrato, o impacto social, tudo isso é visto quando há uma análise em termos de recomendação de paralisação. O principal fator objetivo acaba sendo o tamanho do dano ao erário, se é um dano de percentual muito elevado ou não. Esse é o fator mais objetivo que acaba sendo avaliado, mas a fase de execução da obra é um fator extremamente relevante também. Tem um caso muito emblemático aí, que você já citou em outras conversas aí, que é o caso do aeroporto de Vitória, que foi fiscalizado por outros FIS/Cobras, né? Como é que é essa história? O aeroporto não tinha um projeto básico, era isso? O aeroporto é um caso clássico, na verdade, de Vitória.
Infelizmente, Tupi, muitas licitações elas acontecem, e aí sem nenhum demérito ao que eu vou comentar, mas com rabiscos do Niemeyer. O rabisco do Niemeyer, ele é perfeito, é fantástico, mas ele não serve para licitar o empreendimento. Ele é uma ideia que precisa ser amadurecida, que precisa ser detalhada para aí sim licitar o empreendimento. Infelizmente, o que a gente observa é o carimbo de projeto básico em vários rabiscos, fazendo analogia aí, em vários rabiscos que não seria um projeto básico para licitar. O aeroporto de Vitória foi o nosso espectador entender, o que tem que constar no projeto básico? O projeto básico ele tem que ter, por exemplo, o estudo do solo, o que é que tem ali embaixo, como é que eu vou saber qual vai ser a estrutura que eu vou precisar ali embaixo, né, da fundação, para subir um prédio em cima se eu não sei o que tem embaixo. Então, eu preciso saber o estudo do solo, eu preciso ter desenhos detalhados para saber, por exemplo, qual é o tamanho daquele pilar, para eu saber a quantidade de concreto, para eu saber o tipo de cobertura que eu vou usar naquela casa, o tipo das esquadrias. Esses detalhamentos é que permitem às empresas saberem exatamente o que elas vão dar proposta de preço para fazer o empreendimento. No caso do aeroporto de Vitória, é um caso clássico em que não havia detalhamento mínimo do empreendimento. Então, em 2006, Fiscobras 2006, o tribunal foi lá e apontou, olha, vocês têm um projeto aqui de severa deficiência que eu não consigo nem calcular o dano horário, de tal deficiente que ele é. Às vezes, um projeto deficiente é pior do que um sobrepreço. Porque o sobrepreço, eu digo, o prejuízo é de 1 milhão. O projeto deficiente pode resultar numa obra de 100 milhões executada que não serve para nada. Lá em 2006, o que o tribunal disse? Faça um projeto, que já devia ter prévia licitação. Em 2008, o tribunal voltou lá no Fiscobras. O que o tribunal observou? Além de não ter o projeto ainda pronto, o básico, que já deveria ser prévia licitação, claro, os pagamentos e a execução de serviços que não estavam no contrato estavam acontecendo a todo vapor, justamente porque o projeto era tão deficiente que ele não estava prevendo alguns serviços necessários e a empresa estava executando. Daí o tribunal recomendou a paralisação. Veja que eu estou falando de 2006, 2008. Sabe quando o tribunal recebeu o projeto básico que deveria ter sido feito prévia licitação? Em 2014. O tribunal avaliou esse projeto. Na avaliação foi identificado que a área técnica da Infraero não tinha se manifestado sobre os preços que formavam aquele novo projeto, digamos assim. Não havia um parecer. Não havia um parecer da área técnica e a presidência da Infraero estava propondo retomar o contrato por 950 milhões. A área técnica do TCU apontou. Retomar o mesmo contrato lá de trás. Que inclusive já tinha sido rescindido judicialmente. Sim, né? Era ressuscitar um contrato rescindido, digamos assim, para tocá-lo por 950 milhões. A nossa área técnica analisou, já que a Infraero, a área técnica não tinha analisado, e identificou que não passava de 650 milhões. O tribunal, então, determinou que não ressuscitasse o contrato, né, rescindido, que fizesse uma nova licitação. Essa nova licitação aconteceu, a empresa ganhou por 540 milhões e hoje a obra está pronta. Muitas vezes, Tupi, o que acontece é que o gestor, em vez de buscar salvar a implementação da política pública, ele busca salvar um contrato. Pouco importa para a população se quem ia fazer o contrato era a empresa A ou B. O que a população queria era o aeroporto pronto. E o que o tribunal apontou em 2006 era faça um projeto que o aeroporto pode ficar pronto em breve. E a população ficou 10 anos esperando desassistida, porém a obra foi contratada por 540 milhões e não os 950 propostos pela Infraero. E hoje está pronta por 400 milhões a menos. Aí, quando a gente compara a vantagem ou desvantagem de tocar um empreendimento com essa magnitude de sobrepreço apontado, veja, quanto de benefício para a sociedade 400 milhões pode gerar investir em saneamento básico, gerando redução de custos de saúde, gerando redução de mortalidade infantil. As crianças, infelizmente, hoje brincam em muitos lugares em que tem lama, em que tem, enfim, esgoto a céu aberto. Temos capitais que não têm esgotamento sanitário. Quanto de benefício isso pode gerar para a sociedade? Então, esse ao longo de muitos anos. Ao longo de muitos anos. É dinheiro no tempo. O investimento em saneamento ele vai repercutir em muito tempo. Então, esse paradigma, a gente discute muito internamente, esse limiar, esse limite de paralisar ou não paralisar, mas veja como tem alguns casos que de fato chamam muita atenção, como o aeroporto de Vitória, que é um caso clássico. Tem um outro caso, que também não é um desses cinco obras paralisadas e que houve essa recomendação, mas também está analisado no Fiscobras desse ano, que é o caso da cessão onerosa da Petrobras, né? Era para ser um contrato de... Essa cessão onerosa, a gente colocou ali, era para ser um contrato que seria apenas um termo aditivo com a Petrobras para ela explorar, explicando, né, para nós, quem está nos assistindo. A cessão onerosa é o excedente da cessão onerosa. A Petrobras tinha o campo lá, que ela conquistou via licitação, né, que ela explorou o campo. Você me corrija se eu estiver errado. E esse campo provou que tinha 3 vezes mais quantidade de óleo do que o previsto. Então, foi feito um outro leilão desse excedente que foi ganho pela Petrobras. 2 das 4 áreas licitadas, a Petrobras, em associações, uma delas, conseguiu
a ganhar e pagou quase 70 bilhões de reais. Vai pagar ainda, mas já tá quase no bolso do governo. Como é que é esse termo aditivo? Queria que você explicasse para nós, Nicola, para quem está nos vendo, porque é uma coisa difícil, né? Entender como é que um termo aditivo de 2 bilhões, que iria entrar para a União, 2 bilhões, virou 70 bilhões, com a ressalva de que esses 70 são 2 dos 4 campos licitados. O número previsto pelo governo seria de 106 bilhões e meio. Como é que a atuação do tribunal fez isso aqui se transformar naquilo? Os números são fortes, né? Nossa. Observe, um ponto importante. O tribunal, na área de infraestrutura, a gente tem 2 grandes áreas de atuação. Obras, que seria o Fiscobras, e outras tantas atuações e empreendimentos relevantes na área de desestatizações. O Fiscobras, como já é um veículo de comunicação importante entre o tribunal e o Congresso Nacional, é um produto produzido em função da LDO, esse consolidador do Fiscobras, ele traz as obras propriamente dito, mas também traz outros empreendimentos relevantes que foram fiscalizados pelo tribunal, aproveitando esse canal de comunicação com a Casa Legislativa para levar essas informações relevantes. Sim. Então, a cessão onerosa é um desses grandes empreendimentos que consta lá. A cessão onerosa é um contrato um pouco atípico, digamos assim, em relação à modelagem de exploração do setor de óleo e gás. Ali não houve uma licitação. Na verdade, houve um contrato em que a União cedeu o direito para a Petrobras explorar aquela área, só que cedeu de modo oneroso. Então, a Petrobras, na época, pagou para poder explorar até 5 bilhões de barris. Na época não se sabia qual era o volume que tinha ali, qual era a qualidade do óleo. Então, por isso, foi estabelecido no contrato que ele seria revisado no futuro. Havia uma série de incertezas. E o limite de exploração era 5 bilhões de barris. Com o passar do tempo, já em 2015, houve aí uma tentativa de fazer um termo aditivo a esse contrato que, em síntese, dizia: Petrobras, vocês podem explorar todo o resto, não só os 5 bi, o quanto tiver aí você pode explorar, e você pagaria aí em torno de 2 bi para ter esse direito de explorar o excedente. Pagaria a União. Em 2015. Lá o tribunal atuou, e aí veja a importância, né, e a discussão de vale a pena não paralisar. O tribunal atuou com medida cautelar, e depois no mérito determinou a suspensão. Quer dizer, entrou judicialmente contra esse TCU. esse... No próprio TCU, os ministros do TCU fizeram a deliberação, no sentido de suspender aquele termo aditivo que estava tramitando, para que houvessem estudos que fundamentassem por que 2 bilhões, por que não 1, por que não 5, por que não 106. Então, a discussão no tribunal foi: não tem estudos suficientes que fundamentem, e com isso a União corre risco de estar sendo prejudicada. O tribunal apontou isso e saiu na determinação para que os estudos fossem feitos. Daí, todo esse estudo que está motivando agora esse leilão recente aconteceu. De fato, a gente tem que comparar os 2 bilhões com 106 bilhões, que são para os 4 lotes. Se é que dá para comparar, né, Nicola? É incomparável, né? A gente está falando de talvez um benefício de 104 bilhões de reais em função do tribunal ter impedido a celebração daquele termo aditivo naquele momento, lá em 2015. Então, apesar da linha ser tênue, a gente tem alguns casos que trazem exemplos de possíveis prejuízos gigantescos para a União. Então, ali, de fato, o tribunal atuou. O leilão que aconteceu, 2 lotes foram vendidos da ordem de 70 bilhões. Os outros 2 lotes certamente serão objeto aí de avaliação por parte do Executivo para identificar o que é que ocasionou esse leilão não ter tido êxito, e, eventualmente, é possível que isso seja leiloado mais para frente, que haja um novo leilão, por exemplo, ano que vem, com base em novos estudos. Enfim, logicamente, essa é uma decisão no âmbito do Executivo, isso vai ser avaliado, e eventuais novos estudos para identificar o problema vão ser submetidos depois para análise do tribunal. O tribunal tem preocupação em identificar, vamos dizer, interesses escusos que levam a administração pública a preferir, por exemplo, no caso da Infraero, preferir esse projeto básico, ou no caso da Petrobras, preferir esse termo aditivo, ou o tribunal está apenas preocupado com o interesse público? Olha, o tribunal, nos seus processos, ele avalia sempre a comparação de uma situação encontrada. Eu estou tirando uma foto de como é que a coisa está acontecendo hoje e comparo como ela deveria ser. É difícil para a gente, o tribunal ele não tem mecanismos, por exemplo, de escuta telefônica, né, de eventual quebra de sigilo bancário. Então, o tribunal é um tribunal que atua administrativamente, então ele não tem algumas ferramentas para identificar eventualmente uma intenção, uma má-fé. É algo que no âmbito do controle, é algo mais complicado. Logicamente, a gente percebe, às vezes, erros gravíssimos nos projetos, erros gravíssimos na modelagem, mas o tribunal busca atuar com bastante parcimônia. Só para exemplificar esses casos de desestatização,
não há precedente de sanção aplicada pelo tribunal, porque o tribunal sempre atua previamente à licitação e atua de modo pedagógico, modo orientador. Apesar disso, em casos em que se identifica dano ao erário e que o agente público também contribuiu para a ocorrência do dano ao erário, aí sim o tribunal condena solidariamente, aplica multas, eventualmente até aplica uma sanção de impedimento de ocupar cargo em função pública para aquele gestor que praticou algum ato grave, lesivo para a administração, aplica inidoneidade para empresas que fraudam a licitação, que comprovadamente o tribunal consegue identificar nas auditorias. Então, é um pouco diferente da atuação na área crime, por exemplo, na área penal, da área administrativa. A gente tem uma certa limitação de ferramentas para trabalhar. Tá. Dentro desse caso, assim, a gente vê em todo o Fiscobras a questão do ressarcimento, né? Então, assim, esses 350 milhões possíveis de economia, como é que é feito esse ressarcimento? O tribunal tem o poder de chegar lá e cobrar, e puxar, e trazer para a União? Como é que é feito isso? Isso vai depender também da fase em que se encontra o contrato. Por exemplo, se a gente tem uma licitação e nessa licitação a previsão era 100 milhões, e aí o tribunal aponta. Aí tem um exemplo de um Fiscobras anterior, que é o ramal do Agreste. Ramal do Agreste em Pernambuco, obra em Pernambuco. Lá o tribunal, ainda em fase de licitação superior a 1 bilhão, o tribunal apontou naquela licitação algo em torno de 140 milhões de problema de sobrepreço. Não tinha ainda o contrato firmado. Com esse apontamento de 140, o tribunal determinou a Compesa, que é o órgão do Estado, e o próprio órgão do Estado, na época, foi bastante receptivo, identificando que os apontamentos do tribunal eram consistentes e, com isso, já tomando medidas de alterar, porque concordou que tinham problemas, ali reduziu de imediato o valor da licitação em torno de 140 milhões. Então, veja, porque o contrato não começou. Se o contrato já está em execução, a gente parte para um outro tipo de problema, em que a empresa, às vezes, já recebeu os recursos e devolver é mais difícil. Quando os contratos, só depende da fase que o contrato está, quando ele está em fase ainda inicial, e por isso a gente busca ter uma quantidade de atuações maiores em fases iniciais, é possível repactuar o contrato e a empresa devolver o valor. Quando o contrato já acabou, aí sim ou quando a gente não consegue repactuar um contrato, a gente tem um processo específico chamado TCE, que é uma tomada de contas especial, que vai apurar o dano e aí o tribunal vai condenar ao ressarcimento e essa condenação vai ser executada pela AGU. Então, ela vai ser, essa condenação já serve como título executivo extrajudicial. Então, não precisa mais ter uma ação de conhecimento na justiça. Já está definido que aquele valor é dano e a AGU já entra com o processo de execução, buscando bloquear bens, enfim, buscando já medidas efetivas, aí cabe à AGU essa execução, exatamente. Da União. Então vai depender muito da fase em que o contrato está. Quero aproveitar seu tempo aqui para a gente também falar um pouquinho sobre obras inacabadas, que é um pedaço que o Fiscobras pega, e a gente viu lá que vocês viram 5 bancos de dados totalizando 38 mil contratos, e desses 14 mil contratos estavam parados. Nos últimos 3 meses não houve andamento nenhum. Agora, nem todos são paralisados pelo TCU, né? Essas obras inacabadas não têm a ver com as fiscalizações necessariamente, não. Importante essa sua ponderação, Tupi. Na verdade, muitas vezes os órgãos de controle, eles são acusados de estarem paralisando empreendimentos. Veja que a gente aqui está falando de alguns números muito fortes. Quantos empreendimentos o tribunal fiscalizou nesse Fiscobras 2019? 77. Olha o tamanho da base de dados dessas 5 bases só. DENIT, PAC, FNDE, FUNASA, enfim, são 5 bases que a gente analisou. 38 mil contratos. Eu estou falando que o tribunal auditou 77. Desses 38 mil contratos, 14 mil, 37% estão paralisados. E aí um fato importante, não existe um sistema único no governo federal que faça a gestão das obras públicas. Ou seja, tem órgão que diz que obra parada é a obra, por exemplo, que está 90 dias sem receber, e outro órgão que diz que obra parada é aquele que está 30 dias ou 60. Enfim, cada um tem um critério diferente, não há harmonia entre os critérios. Até para a União, para o governo federal, tomar medidas de gestão desses contratos é difícil. Então, percentualmente falando, desses empreendimentos, menos do que 3% teve alguma atuação de órgão de controle. E não só o TCU, tem os TCS... 3% desses 37, não seria 3 pontos percentuais, seria 3% das 14 mil. Das 14 mil. Das 14 mil, exatamente. Então, menos do que 3%, 2 pontos alguma coisa, teve algum tipo de medida de órgãos de controle de uma maneira geral, não só o TCU aí, de órgãos de controle de uma maneira geral. E veja, muitas vezes esses empreendimentos paralisados, eles têm causas, e aí o objetivo do trabalho era também mapear essas causas, né? Então, o primeiro ponto importante não são os órgãos de controle que dão causa a isso de maneira geral. Em relação aos empreendimentos que a gente identificou como paralisados, a principal causa são problemas técnicos. E aí a gente parte para um problema que a gente comentou antes, deficiência de projeto, deficiência de estudo. A gente está falando, Tupi, de 140 bilhões de reais não executados, 144 bilhões, que podiam estar gerando emprego,
que podiam estar gerando atendimento de políticas públicas que a sociedade precisa, educação, saúde. Então, de fato, esses números mostram um show de horrores. O tribunal agora está buscando contribuir com, primeiro, mudanças de alguns marcos normativos para que isso não aconteça mais no futuro e contribuir também para que essas obras sejam retomadas. Temos várias ações para contribuir com a retomada desses empreendimentos para que a população possa usufruir desse benefício. Ah, Nicola, tomara que a gente consiga chegar lá, né? Nicola Cury, coordenador-geral do Controle Externo de Fiscalização do Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Muito obrigado pela entrevista. Tupi, mais uma vez agradeço pelo convite e estamos às ordens sempre que for preciso. E eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Você pode rever esse ou outros programas na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então no YouTube, youtube.com/TV Senado. Você pode enviar seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211, a ligação é grátis, ou pelo e-mail agendaeconômica, sem acento, tudo junto, @senado.leg.br. E até o próximo programa.